Vamos então para a palavra. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, livro de Atos, capítulo 3. Esse texto fala do discurso de Pedro, mas eu quero tirar 3 versículos aqui, um ponto de partida, versículo 19, 20 e 21. Hein? Vocês acharam? Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Jesus. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Versículo 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar. Aleluia. O tema nessa mensagem seria arrependimento, né? Essa é a palavra-chave. Essa deveria ser a palavra-chave para toda e qualquer pregação. Porque isso consiste o evangelho real e verdadeiro do Senhor. Amém. É isso que Jesus veio, irmãos. É por isso que ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário, para que pudesse o homem se voltar para Deus, arrepender-se dos seus pecados, se converter e se voltar pelo caminho. Esse é o princípio de uma caminhada com Deus. O homem não pode iniciar uma caminhada se não for através do arrependimento. Infelizmente, tem sido tão difícil no meio evangélico, né? As pessoas pregarem esse tema, arrependimento, porque o povo às vezes não quer ouvir. Falar de pecado, arrependimento, consequência, fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, né? Desestruturar toda uma vida que ele vinha seguindo ali, um costume, deixar os prazeres da carne. Isso mexe. As pessoas não querem, preferem continuar como está. Porém, irmãos, se a pessoa quer ter uma caminhada com Deus, tem que se arrepender. Isso desde o princípio, né? É necessário que todos os profetas que profetizaram falavam de um arrependimento, de um retorno para a presença de Deus, para obedecermos a Deus. É muito fácil hoje você encher a minha igreja, né? Eu vou dar um carro anunciando aí, né? Bênçãos. Deus vai estar distribuindo bênção, cura, milagre, prodígio, abrir portas, prosperidade vai bater a tua porta. O povo vai, porque isso aqui faz com que chama a atenção das pessoas e faz com que eles vão para a igreja, encher a igreja. Mas de um modo equivocado, irmãos, porque isso não tem na palavra de Deus. Deus não promete isso, não. Isso é conversa fiada, sem engano, sem heresia. O verdadeiro evangelho fala do arrependimento. A palavra de Deus tem que tocar, mover, mudar a atitude nossa. Tem sim, lá no livro de Isaías o Senhor fala que sim, se nós ouvirmos e obedecermos. Capítulo 1, lá o Senhor fala: se ouvirdes e obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Aí você está vendo, para você alcançar algo de Deus, tem que se humilhar, tem que ouvir, tem que se arrepender, tem que se converter, tem que mudar. Aí sim, se você for olhar no Evangelho do Senhor, todas aquelas pessoas que foram abençoadas por Cristo, foram curadas sim, foram libertas sim, alcançaram milagres e prodígios.
Aqui eu estou falando de um texto qual acabava de acontecer um milagre. Mas as pessoas se convertiam, vinham e se prostravam diante do Senhor. Teve uma mulher que alcançou algo que não era nem esperado, não era para ela. A mulher Sírio-Fenícia, quando ela chega se humilhando, a mulher cananeia, né? Ela chega e diz: Senhor, tem misericórdia porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, e o Senhor não deu ali no princípio uma atenção, e tinha uma multidão. E os discípulos disseram: olha, mulher, fica quieta, não está vendo que não incomoda o Senhor? Mas ela insiste, ela enfrenta aquela barreira, porque era muita gente, ela, né, com toda a força de vontade, com toda a fé, ela chega diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia. O Senhor então olha para ela e disse: não é justo, eu vim senão para os filhos de Israel. E o Senhor estava falando a verdade. Primeiramente, o Evangelho deveria ser pregado para Israel. O Senhor faz ali uma revelação ali, irmãos, real. Não era chegado o momento para ela ser abençoada, porém, ela conseguiu, sabe por quê? Porque ela venceu o preconceito, o seu ego, ela se humilhou, ela se prostrou, e o Senhor simplesmente não queria que ela humilhar aquela mulher, mas porém queria mostrar a verdadeira fé para aquele povo que estava ali. Então o Senhor foi além disso. Ele disse: não é justo tirar o pão da boca dos filhos para os cachorros. E ela ainda, né, se joga aos pés do Senhor. Mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que sai da boca, né, da mesa dos seus senhores. E o Senhor disse: mulher, ele fala para toda aquela multidão, olhando para aquela multidão que o cercava, e apertava, e disse: mulher, grande é a tua fé. E aquela mulher conseguiu arrancar, irmãos, a bênção de Deus, porque ela se humilhou. Ela reconheceu quem ela era, o seu lugar. Ela reconheceu, não era merecedora, mas ela necessitava. Todos aqueles que verdadeiramente querem, irmãos, algo de Deus, ele tem que ter reconhecimento, ele tem que se arrepender. Não tem como você simplesmente entrar pela porta da igreja e falar: eu vim aqui receber a bênção, e sair já com a bênção. Isso é conversa fiada. A bênção de Deus é de graça, é gratuita, mas tem que haver reconhecimento. Tem que reconhecer a Cristo como Senhor. A Bíblia fala de um homem que alcançou lá na cruz salvação, mas sabe por quê? Mas ele não teve uma caminhada. Não, mas houve um reconhecimento. Quando um ali blasfemava, dizendo: olha, se tu és o Cristo, por que não desce? Tira a gente também daqui. E ele disse: homem, nós estamos aqui porque nós merecemos. Você não teme, nem agora na hora da morte. Esse homem é justo, mas nós não. Nós recebemos agora o que nós fizemos. E ele vira para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Irmãos, foi muito além, porque aquele homem reconheceu a autoridade de Cristo. Ele reconheceu que o reino de Deus, do Senhor, não era terreno mesmo. Estava além daquela vida, estava além daquilo. Houve mais reconhecimento ali, mais sabedoria, né, do que qualquer um outro. Os discípulos fugiram, talvez os discípulos não entenderam isso. Mas aquele homem, por um momento, ele teve uma visão muito além que qualquer outra. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Por isso o Senhor disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma visão, irmãos. Essa é a visão que Deus quer que o povo, que o homem possa ter. Mas essa visão só vem com arrependimento, com humilhação,
Quando a pessoa reconhece que precisa, que é necessitado. Infelizmente, as pessoas não querem pregar isso porque é mais fácil, né? Enchiam a igreja falando de bênção, porque a palavra do Senhor adverte-nos que nos últimos tempos o povo seria dessa forma. O povo iria querer ajuntar para si doutores que falassem, né, e que andasse segundo as suas concupiscências. As pessoas teriam comichões dos ouvidos. E no livro de Isaías também, capítulo 30, o Senhor fala de algo que aconteceria. Você quer ver só? Para os nossos dias, rapidamente eu não vou sair do texto, mas diz aqui, olha só para que os irmãos possam entender daquilo que eu estou falando, daquilo que o Senhor já profetizava e falava através de Isaías, 700 anos antes de Cristo, irmãos. O Senhor traz uma revelação através do profeta Isaías sobre o que aconteceria com o povo hoje. Dizendo aqui no capítulo 3, versículo 8, vai, pois agora, escreve isto em uma tábua perante ele e aponta-o em um livro para que fique escrito para o tempo vindouro. Olha, para sempre e perpetuamente. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejas, e aos profetas, não profetize para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Viu? Aí eu entendo, irmãos, que é o que nós vivemos hoje. O povo não quer se humilhar, o povo não quer se arrepender. O povo só quer uma palavra suave no ouvido. Olha, Deus tem bênção para você lá. Vai lá hoje. Faz uma campanha. É dessa forma. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala, nos ensina a respeito de João Batista. Né? Através de Isaías, diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Como se prepara um caminho? Falando do arrependimento. Aí nós voltamos de novo. Ninguém pode iniciar uma caminhada com Deus se não se arrepender. Então, ele chega lá no deserto e começa, bem distante da cidade, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus diz que, irmão, que facilidade, né? Para João Batista levar o povo para o deserto, muito distante de Jerusalém, mas o povo saía de Jerusalém e das cidades vizinhas. Vamos fazer a suposição aqui, como se aqui, nossa região fosse o deserto, não tivesse ninguém, é o deserto, né? Jerusalém fosse lá Itaboraí, e as cidades vizinhas, né? Aqui tem Papucaia, Japuíba, Cachoeiro de Macacu. E eu aqui, vamos dizer, o profeta João, nesse deserto aqui, começa a falar do arrependimento. Isso chega aos ouvidos de pessoas lá em Itaboraí, então vem. E as pessoas começam a caminhar. E lembra que não tem carro, naquela época não tinha carro, né? As pessoas caminhavam pelo deserto. Isso atraía o povo, essa palavra. E as pessoas começavam a vir. Cachoeira, Jacuíba, Papucaia, Itaboraí, só para ouvir aquele homem falar de arrependimento. Mas sabe por que foi tão fácil? Porque o povo estava sedento pela verdade. O povo queria ouvir a verdade. Aí a palavra de Deus diz que tem um tempo, né? De Malaquias até Mateus, um tempo em que Deus se calou. Não se ouvia, o profeta não se falava em nome de Deus. Conhecido, eu acho que o interbíblico, né? Interbíblico. 400 anos. O povo estava sedento. E quando aparece esse profeta lá falando em nome do Senhor, isso chamou a atenção e o povo queria ouvir, o povo queria se saciar com a verdade. E ele batizou muitos, falando de arrependimento.
Por que agora tem que mudar, irmãos? Por que agora para encher a igreja, para atrair o povo, eu tenho que começar a inventar fantasias? Invencionice. A criação da imaginação do homem, para que a palavra de Deus possa ser aceita? Não. O Senhor diz através de Jeremias, quem tem a minha palavra que fale com verdade. O que tem a palha com o trigo? Palha não serve para nada, irmãos, a não ser para ser queimada. O que importa é o trigo, é o conteúdo, é o que alimenta, que é a palavra de Deus. Simples, mas poderosa para libertar, para transformar. Aleluia. Se essa palavra não soa o suficiente para mover o homem da sua situação, do seu estilo de vida, retornar para o reino, mas nada, qualquer outra coisa que eu criar ou inventar, é apenas palha para ser queimada. Não serve para Deus, não serve para nada. A obra de Deus não. Mas é mais fácil isso. Não, mas se eu não pregar aqui algo que o povo atraia, né? Até quem está na igreja vai começar a ir. Deixe ir, irmãos. Mas não saia da tua caminhada. Não saia da verdade. Amém. Continue pregando a verdade. Fale do arrependimento, porque esse é o Evangelho. Amém. Foi para isso que Jesus te chamou. Amém. É uma palavra que vai trazer, né, você de volta. Caminhar com Deus. Glória a Jesus. Se as pessoas quiserem ir, que vá. Simplesmente porque não foi chamada por Deus. Quando Jesus pregava com uma grande multidão que vinha até ela, e vinha por interesse. Se você for ver lá em João 6, você vê que o povo estava esperando o Senhor do outro lado e viu que o Senhor não tinha atravessado. Eles pegaram um barco e foi. Aí chega lá, Senhor, o Senhor está aqui, né? Nós viemos lá, estivemos lá e o Senhor não estava, aqui nós estamos. O Senhor disse, vocês estão trabalhando pela comida que perece. Vocês estão se esforçando para a comida que perece. Se esforcem também para a comida que leve para a vida eterna. Vocês não estão vindo pelos sinais, por aquilo que é pregado, mas estão vindo por causa da multiplicação de pão. Aí ele começa, e antes de ele começar o seu discurso, ele faz um alerta, ele diz, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não foi enviado. Amém. E ele começa, né, a pregar, e a falar, e a revelar, eu sou o pão da vida. Ele começa ali a fazer o seu discurso, até chegar um ponto que aquela multidão começa a ir embora, dizendo, dura isso, dura esse discurso, quem pode ouvir? E o Senhor, e eu acho que isso veio aos corações dos discípulos, ficaram preocupados, porque o Senhor olhou para eles e disse, está preocupado? Quer dizer, nós também? Porque achou que, eu acho que isso estava preocupando, dizia, todo mundo está indo embora, Senhor, está ficando nós. O Senhor foi atrás, irmão? Não. Irmãos, não saia da tua posição. Aleluia. Pregue a verdade, porque só vai ficar aqueles que foram chamados por Deus. Glória a Deus. Não são os curiosos. Tem pessoas que enchem a igreja, está cheia só de curiosos. Pessoas interesseiras. Querem que Jesus faz algo na vida deles. Eles querem só, né, usufruir do melhor, mas não quer se entregar verdadeiramente. Aí por qualquer coisinha, qualquer palavra, ó, palavra, o pastor falou aquilo e me magoou. Eu não gostei, não vou mais na igreja. Tem tantas pessoas sentimentais na igreja, eu estava acabando de conversar aí com o pastor Credo, justamente sobre esse As pessoas acham que está fazendo demais em sair da casa dele e ir para a igreja. Olha, eu estou fazendo meu sacrifício de sair de casa para estar ali ouvindo, ainda tem que ouvir sermões desse tipo. A pessoa se sente ofendido, irmãos. Aí eu volto lá, na época de João, o povo fazia grande caminhada para o deserto só para ouvir essa palavra. E hoje as pessoas estão desdenhando. O Evangelho, quando Jesus iniciou o seu ministério, foi falando do arrependimento.
Arrependei-vos. Porque esse é o princípio da caminhada, a palavra-chave de todo o sermão. Aí está aqui, olha, Pedro e João acabaram de acontecer um grande milagre no templo chamado Formosa. Havia aquele mendigo ali esperando receber, o homem era coxo, esperando receber um milagre. E chega Pedro e diz: olha, eu não tenho nada, não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E aquele milagre ali acontece, irmãos, para a glória de Deus. Não foi por causa de Pedro e de João, não. Foi por causa de Jesus. Aleluia. A obra do Espírito Santo sendo manifesta através de Pedro, né? Através dos instrumentos, qual o Senhor, né, chamou e preparou. E o povo começou ali a olhar para ele fixamente, né, se espantado com aquela obra, porque aquele homem entrou pelo templo pulando, saltando, glorificando a Deus. E ele diz: por que vocês estão aí olhando tão espantados? Não maravilheis por causa disso? Estão achando que essa obra foi feita pela virtude em mim? Não. Aí ele começa a falar da obra de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos vossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante Pilatos, e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste um homicida. E ele começa ali, né? Aí chega no ponto-chave, ao qual ele veio, né, falar: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Esse refrigério, irmãos, só pode vir, né? Às vezes a pessoa está tão cansada, atribulada, já não aguenta mais essa vida. Ele quer algo, né? Uma mudança na sua vida. Para ele alcançar isso, primeiramente, ele tem que se humilhar. Para você desfrutar desse refrigério, tem que se humilhar, tem que se arrepender, tem que mudar a sua vida, a sua compostura diante dos homens. E procurar andar em conformidade com a vontade de Deus. Aí sim, nós alcançamos esse refrigério. Por isso Jesus disse: a minha paz eu vos dou. A minha paz não é como a do mundo. Ele não está falando de paz com o mundo, mas ele está falando de uma paz com Deus. Aleluia. Um retorno para com Deus. Ontem eu estava pregando, né, ali, e eu falei justamente essa parte. Que o Senhor, Ele disse que Ele não veio trazer paz para o mundo. Acha que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer a espada. Conflito mesmo. O Senhor disse: olha, vocês terão um conflito com a sua família, com a sua casa, com este mundo. O Senhor quer que nós tenhamos paz com todos. Mas o mundo não vai ter paz contigo não, irmãos. Vai ter guerra mesmo. Vai te odiar quando vê que você já não pertence mais a ele. É verdade, Jesus. Por isso o mundo nos odeia, porque nós não fazemos parte. Mas o Senhor disse: a paz, quando Ele fala de paz, Ele fala de uma consciência tranquila para com Deus. Aleluia. Uma reconciliação com o Pai. E nós só podemos ter esse refrigério na nossa consciência. Olha, se eu dormir, se eu não acordar mais, né, eu acordarei nos pés do Senhor. Aleluia, nos pés do Senhor. Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a paz que Jesus veio nos deixar para nós. Mas essa paz só podemos... Aqui eu volto de novo. Através do arrependimento.
Eu vou ficar repetindo isso até o final, não é? Arrependimento, conversão. Às vezes a pessoa fica preocupada, né? Que texto eu vou pregar? Que sermão? Mas na verdade não tem muito o que procurar, não. A sua pregação, o seu texto tem que ser falar arrependimento, essa é a palavra. Sempre, sempre, sempre. Estava comentando aí com o pastor a respeito de, mesmo que você não seja uma pessoa tão querida, né, aceita, nem que o povo não queira, né, ouvir, você tem que continuar. Jeremias foi um homem que não foi aceito nem para a própria família. Nem a própria família ouvia ele. E ele nem por isso ele deixou de falar da verdade e apontar o erro da nação. E olha que ele não pregava, né, um e outro, não, ele pregava para reis grandes. E por isso ele foi tão castigado. Foi deposto da sua cidade. Sua família não teve pena dele, mas ele continuou na sua pegada. Glória a Deus. Ele continuou explicando a respeito do pecado, da consequência, que o povo haveria uma consequência, haveria um castigo. O que ele não queria é que o povo sofresse o castigo que Deus havia falado que iria acontecer. E por causa disso ele chorava, ele clamava, ele buscava a Deus, mesmo que o povo não aceitava, mas ele chorava por causa do povo. Ele orava para que Deus tivesse misericórdia. Ainda assim, né? Mas ele foi um pregador, irmãos, um profeta, o qual Deus honrou de tal forma que ele foi o único que pôde ver as suas profecias ser cumpridas ainda em vida. Muitos, né, pregaram, fizeram profecias e não veio cumprir. Cumpriu-se muito tempo depois, mas Jeremias pôde, com a maior parte das suas revelações, ele pôde ver cumprir-se, porque ele não saiu. O que é arrepender-se? O que é arrepender? Vamos falar um pouco do que é isso. É só uma palavra, irmãos? Eu estou arrependido? Não. Você tem que sentir na alma, no coração, um grande pesar por um erro cometido. E olha, nós cometemos muitos erros. Estamos sempre, mas pastor, o senhor erra. Como erramos. É por isso que nós precisamos de Jesus. Não importa quanto tempo você tem de cristão, de evangélico. Mantenha o teu coração humilde perante o Senhor, dobrando o joelho e pedindo: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, porque eu tenho falhado. Porque nós somos falhos. João, ele disse: o homem que disser que não tem pecado, ele é um mentiroso. E nós pecamos. Não pode ser, né, algo decorrente, irmãos. É apenas por um erro, por um descuido. Mas nós pecamos. Agora, se nós pecarmos deliberadamente, nós também não fazemos parte. Nós não amamos a Deus, porque Ele fala justamente isso. Aquele que peca, ele não ama a Deus. Ele ainda não foi transformado. Se ele continuar pecando, desejo de fazer, né, diferente daquilo que nós erramos. O arrependimento, ele tem que fazer em nosso coração esse desejo, né? A vontade de reparar um erro e não repeti-lo. Essa é a parte mais importante. Quando nós pedimos perdão a Deus porque nós cometemos um pecado, nós temos que ter consciência que nunca mais nós vamos errar naquele mesmo ponto. Porque se nós continuarmos, né, sempre ali, é porque não houve um arrependimento sincero, não houve esse pesar em nosso coração. Então nós vemos que quando se fala de arrependimento tem que ser de alma. Não pode ser simplesmente uma palavra. É a mesma coisa você dizer que tem fé em Jesus como teu Salvador. A fé, ela tem que trazer uma mudança. Você tem que obedecer os ensinamentos de Cristo.
Se você não obedecer, é porque você não crê verdadeiramente. Área a ser reparada. A prioridade, irmãos. Tem tanto crente ainda, olha, que quer continuar fazendo da forma que ele fazia, né? Obrigado. Vivendo a vida que ele vivia. Não. Amém. Nós andávamos lá, deixávamos que o Espírito que rege esse mundo nos guiasse. Nós andávamos com conformidade com as coisas desse mundo. Mas agora que deve nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Senhor. Ele que vai reger a minha vida de agora em diante. O arrependimento tem que acontecer dessa forma. A nossa mente tem que haver uma mudança por completo na nossa mente. É como está lá em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação, um novo entendimento. Olha, uma nova consciência, aquilo que você já aprendeu com Jesus. Então, você tem que mostrar que você de agora em diante vai andar, né, com novidade de vida. Para que experimenteis qual seja boa, agradável, né, perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, acho que nós somos uma geração eleita, povo escolhido, nação santa, né? Fomos adquiridos para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, eu como crente transformado, um coração novo, tenho um novo sentimento que rege agora em meu coração. Aquilo que agora é importante para mim, o que me transformou, eu tenho que compartilhar com alguém, eu tenho que falar para alguém, eu tenho que testemunhar para alguém, porque eu quero que aquela pessoa que está no mundo também alcance aquilo que eu alcancei. Não foi para isso que o Senhor me chamou e fez essa grande obra, para aquilo que eu recebi, eu posso também agora compartilhar com as pessoas no mundo. Por isso que lá, né, Pedro ele escreve, para que anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Virtude gloriosa, maravilhosa, que amor tremendo. Amém. Foi para isso que o Senhor ele nos chamou, para fazermos diferente, para sermos diferentes. Amém. Eu não posso continuar da mesma forma. Glória a Deus. Mas infelizmente, a maioria não quer ouvir. Mas para aqueles que foi chamado por Deus, ele não se incomoda. Não importa quantas vezes ele esteja ouvindo. Ontem, né, também na palavra introdutória ali, o presbítero estava trazendo e falava, ele leu o texto qual o apóstolo Paulo se despedia, né, do povo. Ele diz, olha, durante 3 anos eu estive convosco, ensinando todo o conselho de Deus. Eu tenho a minha consciência tranquila, que eu exortei, que eu ensinei. Eu estou partindo agora. Mas eu sei que quando eu partir, entrará lobos que não perdoarão as ovelhas. Ele estava pregando, ele estava discursando para os líderes que ficariam ali, né, para continuar a pregar e a ensinar e a exortar. Mas ele disse, olha, eu fiz a minha obra. Eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai acontecer, só sei aquilo que o Senhor me revelou através do Espírito Santo, que eu vou ser preso. Eu sei que essa vai ser a última vez que vocês estão me vendo. Vocês não me verão mais. Mas eu tenho a consciência tranquila que eu preguei, que eu exortei, que eu ensinei todo o conselho de Deus. Aleluia. Durante 3 anos.
O discurso de Paulo era, né, ensinar mesmo. Aí um texto antes ele estava falando a respeito também de uma pregação que ele fez, que durou muito tempo, né? E até um jovem caiu chamado Eutico, né? Caiu da janela e queimou o pescoço porque ele dormiu. Tem muitas pessoas que acham mesmo, né, a pregação, vamos falar de pecado, é até um tédio, é cansativo. Mas, irmãos, tem coisa melhor. Mas aquilo que aconteceu não fez com que o apóstolo parasse de pregar, não, de ensinar, não. Ele foi lá, resolveu o problema, orou, aquele jovem ressuscitou, já estava morto. Ressuscitou, ele subiu de novo, continuou a pregar e a ensinar até de manhã. Que seria também, né, a última vez que ele estaria ali. Ele já tinha consciência disso. Então ele tinha que passar todo o conselho de Deus. Essa é a nossa obrigação, irmãos. Aqui, olha, nesse discurso que Pedro fez aqui, falando de arrependimento, quase 5.000 almas se converteram, aceitaram, pessoas sedentas, irmãos, pessoas que realmente queriam ouvir a verdade. Nem o que o diabo havia feito ali, tentou ofuscar a palavra da pregação, enviando ali soldados para prender. Prenderam João, Pedro e João, levaram eles presos. Mas a Bíblia diz que nem isso, porque quase 5.000 almas se converteu por causa daquele discurso de arrependimento, se voltou para o Senhor. Já pode fazer o que for, irmãos, mas se você pregar a fiel palavra de Deus, a verdade, o que é de Deus, o diabo não vai tirar. Vai sair o que é dele mesmo. Mas o que é de Deus, ele não pode tirar. Verdade. Esse é o efeito, irmãos, de você permanecer fiel à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Vamos se pôr de pé, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar ali a falar conosco, nos instruir segundo a tua vontade. Vou parar por aqui, já tomei tempo demais. Amém? Eu peço aqui o pastor Júlio para fazer esta oração, fazer esse terno. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade, conhecer os irmãos, conhecer essa igreja maravilhosa. E que espero receber os irmãos lá da minha igrejinha também, humilde e simples. Amém. Não é tão bonito como esse lugar aqui, mas está bonito porque tem a presença do Senhor. Aleluia. O povo, eu me lembrei da passagem que o Senhor fala através de Zacarias, né? Zacarias, acho que sim. Porque o povo estava retornando, estava desanimado com a construção do templo, né? Segundo templo. Então, humilde, não tinha aquela glória, né? E Salomão, todo aquele ouro, toda aquela riqueza. Mas o Senhor faz uma revelação através do profeta dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Amém. Glória. Mesmo com a simplicidade, irmãos, mesmo não tendo ouro, prata e joias, né? Mas seria maior. Por quê? Porque a presença do Senhor estaria naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor pisaria naquele lugar. Glória a Jesus. Qualquer lugar, até embaixo de uma árvore, irmão, quando o povo de Deus está reunido ali, buscando e adorando, é um lugar lindo, maravilhoso. Verdade. Porque Jesus se faz presente. É verdade. Ele deu certeza disso. O Senhor nunca mentiu. Ele disse, olha, se tiver 2 ou 3 pessoas, eu estou presente. É o suficiente, irmãos. Muitas pessoas aí imaginem, né, uma igreja cheia, farta. Mas o Senhor disse, olha, basta 2 ou 3 pessoas. Amém. Que buscam o Senhor com sinceridade. Oh Deus, aleluia. É um lugar maravilhoso. Glória porque ali a está a presença do Senhor. Glória a Amém? Jesus. Palmas, louva o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como o nome desse lugar é semear, eu não sei se alguém que
que veio, né, ainda não assumiu um comprometimento com o Senhor. Então, por que não convidar você a fazer isso? Aleluia. Ô, Por que glória. Como foi dito aqui, a primeira mensagem de Jesus no ministério público de Jesus é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Glória. Nessa manhã, eu convido você, se você ainda não se posicionou, eu faço uma advertência: em cima do muro não é estar com Cristo. O muro é do inimigo. Mas eu convido você a se posicionar por Cristo, a estar com Ele. Porque o momento é já, é agora. Não tem que deixar para depois, eu tenho que sanar isso ou aquilo. Não. Cristo nos chama, Cristo te chama do jeito que você estiver. Com a pendência que você tenha. Você não vai permanecer com ela, porque Ele mesmo vai te ajudar a arrancar tudo Aleluia. aquilo que não é dele, Oh, tudo glória. aquilo que Ele não colocou na sua vida. Aleluia. Então, em nome de Jesus, se tem alguém, eu não conheço, graças a Deus por isso, para ninguém ver, é para mim, eu não sei quem é. Se tem alguém, não sei. Mas se tem alguém, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Lembre-se, Salmo 90 fala sobre a brevidade da vida. A vida passa como um vapor. A vida é como se fosse uma flor. A vida nossa do ser humano. Irmãos, vou fazer 2 anos, né, com pastorado. Não vou pregar de novo não, tá? Mas, sabe qual é não sei nem se eu posso dizer isso, a minha especialidade? Velório. Eu nunca fiz tanto velório, nunca foi tanto velório na minha vida como eu tenho ido como pastor. Inclusive de adolescente, vocês terem ideia. Recentemente aconteceu isso. Filho de um irmão lá da igreja. Então, a vida é muito breve. A gente não sabe o que será daqui a 1 segundo. A gente não sabe. É verdade. Nenhum de nós, por mais saudável que sejamos, por mais atleta que sejamos, sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer à frente. Então é importante não termos nenhum tipo de pendência com Deus. Glória a É Deus. importante nós não sermos inimigos de Deus. Glória a Jesus. Porque quem não está em Cristo é inimigo de Deus. Aleluia. E Jesus veio por quê? Para fazer a reconciliação do homem para com Deus. Porque o pecado afastou, tornou o homem inimigo de Deus. Jesus veio para reconciliar. E essa reconciliação e essa paz, como foi dito aqui também, só acontece quando Jesus entra no cenário. É que ela acontece somente, exclusivamente por Jesus. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, não. Precisa ser uma decisão sua. Precisa ter um toque do Espírito Santo de Deus. Eu só faço essa advertência para você. Não ouse se despedir dessa terra sem ter o seu nome escrito no livro da vida. É uma advertência que a Bíblia faz para nós. Porque senão você vai perecer. E se tem alguém aqui que um dia recebeu a Jesus e que está congregando, mas que ainda vive em alguma prática de pecado, que talvez as pessoas nem saibam, abandone-as e se arrepende, porque Cristo também está pronto a perdoar. Amém? Eu sou prova disso. Eu só estou aqui falando com vocês porque um dia Cristo me perdoou de todos os meus pecados. Glória a Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, Aleluia. não deixa para amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. É verdade, meu E Deus. aproveitando, semear. Estamos Glória. semeando. Amém? Pai, eu quero entregar todo esse momento nas suas mãos. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por essa semente que foi lançada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero entregar, Senhor amado, esse lar nas suas mãos, Glória a esse sítio Jesus. mais uma vez. E, Senhor, cada vida aqui presente. Glória a Deus. Se há Aleluia. alguém, Pai, que precisa
se reconciliar intimamente. Às vezes ninguém sabe da vida da pessoa, dos pensamentos contigo. Que o teu Espírito Santo, Pai, leve essa pessoa a abandonar os seus pecados Glória e se voltar a para Jesus. ti. Aleluia. E aquele, Pai, que às vezes é apenas um simpatizante, ou uma simpatizante, eu não sei, que de fato assuma um compromisso, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que, Senhor amado, saia de cima do muro essa pessoa Glória a e Deus. assuma, Pai, um comprometimento Glória a sincero Jesus. contigo, Senhor. Aleluia. A fim de que, Senhor amado, possa herdar a Glória a salvação. Deus. Aleluia. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tão grande oportunidade, Senhor, de estar aqui com os meus irmãos, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Amém.